Aleluia. Som. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. A palavra do Senhor diz que é muito bom e agradável estarmos em união. Você pode aí olhar para o teu irmão do lado e dizer, que bom estarmos aqui. Fala para ele, que bom estarmos aqui. Como é bom compartilhar da palavra do Senhor. Amém. Quero convidar a igreja a abrir em João, capítulo 17. Estou meio perturbado aqui hoje, porque eu acho que mudaram o centro de lugar. Glória a Deus. João 17. Na medida que você encontrar, coloque-se de pé, nós vamos ler a partir do verso 20. Poxa vida, como uma pequena mudança desestabiliza a gente, né? É interessante que nós somos acostumados sempre a fazer as mesmas coisas, e é interessante que Deus nos chama a renovar a nossa mente, a renovar o nosso entendimento. Então, quando a gente caminha por caminhos que a gente nunca tinha andado, são novas experiências, e são novos circuitos neuronais, né? São novas possibilidades que Deus coloca na nossa vida. E eu quero dizer para você que a palavra do Senhor se renova, a Bíblia diz que a misericórdia se renova a cada manhã. É como se Deus desse um novo caminho a cada manhã para as nossas vidas. É como se Deus recomeçasse, sabe, a nossa jornada e a nossa caminhada com Ele. Então, com muita fé, vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho, conforme relatou João. Estamos terminando aqui o capítulo 17, para a glória de Deus. Vamos fazer a leitura então com fé. A partir do verso 20, diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Glória a Deus. Até aqui, ó Pai Santo. Fala ao nosso coração, ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a tua palavra. Assim nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Pode se sentar, queridos. Jesus nos dá um grande exemplo. Não tente falar de Deus para os homens, sem falar dos homens para Deus. Não adianta pregar se não houver oração. A pregação e a oração devem caminhar juntas. Sabe, se você prega para o teu filho, se você ensina o teu filho, se você ensina, sabe, muitas vezes aqueles que o Senhor coloca como parte da liderança sobre a qual você exerce, a pregação, se não for acompanhada de oração, não gera efeito. Porque é interessante que nós, como disse Lutero, nós levamos a palavra de Deus até os ouvidos. Creio eu aqui que todo mundo tem ouvidos, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Mas do ouvido ao coração, somente Deus pode carregar. Quando nós pregamos a alguém, quando nós falamos do Evangelho para alguém, nós levamos até o ouvido. Mas a certeza de que aquela palavra vai chegar no coração, somente Deus pode dar. E é interessante que Jesus pregou aos discípulos, o que é chamado então de o sermão do cenáculo, não é isso? Como é que é, Fabiana, aí? Sermão do Monte, não, aqui nos últimos capítulos.
A oração sacerdotal. Mas antes de chegar na oração sacerdotal, desde o capítulo 14, 15 e 16, Jesus ali, naquele lugar onde aconteceu a Santa Ceia, naquele lugar onde aconteceu então o ensinamento, ele prega aos discípulos. Mas depois de pregar, Jesus ora. Entenderam a mensagem? Captou a minha mensagem? Não pregue sem oração. Não adianta instruir se nós não levarmos os homens diante de Deus. E a oração de Jesus, ela é interessante, quando nós analisamos ela parte por parte, nós entendemos que Jesus pede proteção espiritual, porque nós continuaríamos no mundo. Creio eu que ninguém aqui foi arrebatado ainda, amém? Estamos todos no mundo, mas Jesus diz claramente, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Nós não pertencemos ao mundo, porque nós temos uma essência eterna, santa. Depois de pedir por proteção espiritual, Jesus pede então pela santificação. Quantos lembram? O que santifica as nossas vidas? A palavra. A palavra da verdade nos santifica. Muitas pessoas querem viver em santidade, mas não aceitam a Bíblia como sendo verdade. Adaptam a Bíblia. Pastor, eu pego o que me convém. Essa parte eu não estou gostando, não. Acho que eu vou arrancar essa página da Bíblia. Ou seja, uma modernidade líquida, que se conforma e que se toma a forma de pensamentos humanos. O chamado de Jesus, então, é para nós basearmos a nossa vida na verdade. E essa verdade, essa santificação, faz um caminho, queridos, que é o caminho da glória. Porque quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós vivemos o ensinamento de Jesus, nós estamos caminhando para a glória de Deus nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Quando a gente quer viver a nossa própria vontade, a gente caminha para a nossa própria glória. Mas quando nós vivemos a vontade de Deus, o propósito de Deus, a santificação de Deus, é como se Ele nos desse uma missão, é como se Ele nos desse um propósito de vida. E muitas pessoas não encontram o propósito de vida, não encontram a felicidade plena, porque não estão vivendo o chamado de Deus. O chamado de Deus. Santo Agostinho dizia que há um buraco no nosso coração do tamanho de Deus. Só Deus, só Jesus pode preencher. Só Jesus. E toda glória que nós quisermos ter, se não for a glória de Deus, nunca vai nos preencher. Você está entendendo? Glória a Deus. E hoje nós encerramos então essa oração sacerdotal de Jesus e vamos meditar a respeito então de a unidade, para que sejamos um. Eu posso dizer com toda certeza, Deus trabalha em unidade. Fala para o teu vizinho de lá, diga assim, Deus trabalha em unidade. Deus Pai, diga Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa unidade, esse trabalho em um, essa vida verdadeiramente em sinergia, um operando, trabalhando, exercendo, sabe, o seu chamado, nos ensina algo muito interessante. Sabe, nos ensina que o cristianismo e a vida de Deus para nós não será um lugar de privacidade. Vou repetir. Cristianismo não é lugar de privacidade. Cristianismo é lugar de comunidade. Não existe vida em particular quando nós estamos na unidade. Não existe vida em secreto quando nós estamos na unidade. Chamar de Deus para Abraão é sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe, farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus inclui, sabe, Deus abraça, sabe, Deus chama para si nesta unidade. Deus chama para si nesta comunidade. Salmo 133 diz, ó quão bom e agradável é os irmãos viverem em união. Ali Deus ordena uma bênção. Então o fato de nós trabalharmos, o fato de nós vivermos, o fato de nós dedicarmos a nossa vida em comunidade, eu posso dizer com toda certeza que em comunidade não dá para viver na privacidade. Não dá para ter vida privada em uma comunidade. É interessante, meus pais estão se instalando ali numa pequena cidade ali de Portugal, no norte de Portugal. É pequena mesmo, e o Pedro que me desculpe, mas lá nem sinaleiro tem, não tem semáforo na cidade. Então vocês imaginam o tamanho da cidade que é. E a cidade, assim, por ser
muito pequena, todo mundo se conhece. Um belo dia, meus pais foram comprar um edredom, nós chegamos lá, foram comprar um edredom, estão lá na loja comprando. Pois é, então vocês são os moradores daquela rua e tal lugar, fulano de tal. Minha mãe falou assim, Ou seja, todo mundo se conhece. Uma cidade muito pequena tem a vantagem de ser muito segura, sabe, de ter muitas amizades próximas, mas tem a inconveniência de que todo mundo conhece a sua vida. Todo mundo conhece, não adianta se esconder. E o recado, né, dos moradores mais antigos lá da cidade é, se você fizer alguma coisa errada, todo mundo vai ficar sabendo. É assim na comunidade de Deus. É assim quando a gente vive perto uns dos outros. Sabe, é assim quando nós dedicamos a nossa vida à comunidade, quando nós dedicamos a nossa vida a servir, quando nós dedicamos a nossa vida em trabalhar em unidade. Não dá mais para ter vida em particular. Não dá mais para ter uma vida separada, sabe? Não dá mais para ter uma vida onde, sabe, a gente possa viver um partidarismo, viver, sabe, dissensões, viver separações, viver de maneira egoísta. Não dá, queridos. Essa então é a oração de Jesus, talvez uma das mais sinceras. E ele termina a sua oração dizendo, olha, Pai, eu rogo também por aqueles que vierão crer através da tua palavra, a fim de que sejamos um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que me enviastes. Jesus está nos chamando, queridos, para viver em unidade. Jesus está nos chamando nesta oração para vivermos o Evangelho. Verso 21, para sermos um. Sermos um. Quando se está unido, toda inspiração, toda ajuda, toda bênção é entregue nessa comunidade, é entregue nessa unidade. Você já se deparou alguma vez em uma situação de muito aperto, onde você falou, ainda bem que éramos 2, que éramos 3, que éramos 4. Ainda bem que teve alguém que pôde me sustentar, que pôde me ajudar, que pôde caminhar comigo. A Bíblia diz que quando um cai, ainda bem que não foram os 2 que caíram, porque o outro levanta. Quando está de noite, quando está, sabe, ali naquele frio, ainda bem que são 2, porque um esquenta o outro. E um cordão onde tem uma unidade, onde tem 3 dobras, é muito mais difícil ser arrancado. Queridos, na comunidade, não se pode mais viver vida isolada. Vida isolada. Se Jesus fez essa oração é porque muito provavelmente os discípulos viviam só naquele tempo. Hoje em dia não se vive mais assim, na é verdade, glória a Deus. Está tenso aqui, né? Vive, pior que vive. O pior é que vive porque nós ainda estamos no mundo. E muitas vezes o padrão do mundo tenta infiltrar na nossa percepção de mundo, na nossa percepção de vida, na nossa maneira de existir. Sabe, na comunidade, nós nos comprometemos uns com os outros. Vou repetir, na comunidade, nós nos comprometemos uns com os outros. E aí precisamos estar disponíveis para as outras pessoas. Sabe, aceitar o chamado de Cristo é perder o seu mundo particular. Eu vou repetir. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E aí, na hora que o telefone toca, já não é mais hora. Não é sua hora, mais é hora de Deus. Sabe, na hora que o chamado de Deus toca na nossa vida, não é mais a nossa vida. Não é mais a minha vida. É a nossa vida. É o nosso chamado. Sabe, assim como Deus trabalha na unidade, em sua unidade não há desarmonia. Vocês acreditam que Deus trabalha na desarmonia? Claro que não. Deus não trabalha na divisão. Deus não trabalha, sabe, muitas vezes separando. Deus não trabalha e Deus não opera aonde o reino está sendo dividido. Deus trabalha na construção. Deus trabalha na união. Repita comigo essa frase, diga assim, na unidade de Deus não há desarmonia. Sabe, não há conflitos de vontade, tipo, eu quero isso, você quer aquilo, e agora quem vai ganhar? Jesus falava, o meu querer é o querer do Pai. Sabe, eu estou alinhado, eu estou unido, sabe, eu estou na mesma direção, na mesma sintonia. Não dá para viver, sabe, em uma bela música de vida, se cada um está em uma rádio. Um está escutando uma coisa, outro está escutando outra. É preciso haver unidade, é preciso haver harmonia. E
refletindo a respeito dessa harmonia, dessa unidade que Jesus nos chama para viver, ser transmitida a glória de Deus, ser um, verso 22, para que sejam um, como nós o somos. Assim como Deus é um, Ele quer que nós também tenhamos esta unidade. E qual é, talvez, o efeito, o maior perigo de não se viver na unidade? Refletindo, cheguei à conclusão de que provavelmente o maior perigo de não se viver em unidade seja o pecado. Porque o pecado é o primeiro inimigo da comunidade. E quando eu volto aos nossos primeiros irmãos, Adão e Eva, lá no paraíso, tudo para ser perfeito. Queridos, a família é criada por Deus, num lugar perfeito, onde, sabe, todo dia eles tinham relacionamento com Deus, eles viam Deus face a face. Mas a Bíblia diz que mesmo nesse cenário de perfeição, mesmo nesse jardim criado pela mão de Deus entregue ao homem, que eles podiam comer de todas as árvores do jardim, exceto de uma. Esse exceto, esse porém, esse aquele não, o pecado então invade o coração do homem. A maldade invade o coração do homem. E a comunidade e a união então é rompida. Enquanto que era para ser carne da minha carne e osso do meu osso, sabe, porque foi tirada de mim, na hora que a mulher e o homem pecam, a unidade se quebra completamente. Aí já começa a dizer, foi essa mulher, não, foi a serpente, foi esse, foi aquele, querendo achar culpados por um erro coletivo. É interessante que a Bíblia, ela é muito clara, ela diz que o homem e a mulher comeram, não foi só a mulher e não foi só o homem. Ou seja, havia ali um pecado coletivo, havia ali um erro na coletividade, havia um erro na unidade. E o pecado cria divisões, o pecado cria individualidade, o pecado cria egoísmo, o pecado cria nos nossos corações, sabe, raiz de amargura, luxúrias, desejos, vontades incontroladas. E quando a vontade é maior do que o controle de Deus, se o pecado reinar, a divisão, a separação, a falta desse acordo, dessa unidade. Não se vive mais em Deus e Deus não se vive mais em nós, porque o pecado separa-nos de Deus. O pecado é a separação de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? E qual é então a resposta de Deus ao pecado? Catequese aqui, nível básico, elementar. Como Deus responde ao pecado? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito, primogênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça. Não sofra mais o dano do pecado, mas tenha a vida eterna. Além da palavra principal desse versículo ser Deus, ser entregar, toda essa vontade de Deus, todo esse trabalho de Deus só foi possível porque foi acompanhado da palavra amor. Porque Deus amou o mundo. E aqui fica então a segunda reflexão dessa palavra. A primeira reflexão é sermos um. E a segunda reflexão dessa palavra é viver em amor. A unidade necessariamente implica em amar. Não se vive junto de verdade quem não se ama. É duro ouvir isso, mas eu vou repetir. Não consegue viver junto quem não se ama. Não consegue haver unidade se não houver amor. Se Deus amou, sabe, ama o Filho ama o Pai, sabe, a obra do Espírito Santo é amor, eles amam e eles, sabe, estão nessa dança, sabe, de derramar o amor ao mundo. Quando Cristo vem ao mundo, ele continua a obra de Deus, que é o amor. E o chamado então de Deus aqui para nós é: eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós também o somos, e neles, eu e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então há uma perfeição em vivermos unidos, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amastes a mim. Então o amor aperfeiçoa a nossa unidade. Aperfeiçoa então a nossa comunidade. Como que seremos reconhecidos discípulos de Cristo? Se amarmos uns aos outros. Se demonstrarmos o amor uns pelos outros. Então, queridos, o amor é o elo, o amor é aquilo que une as nossas desigualdades. Posso ouvir um amém?
A Bíblia diz que o amor perdoa multidão de pecados. E quantas vezes as pessoas nos ferem, quantas vezes as pessoas nos machucam, quantas vezes as pessoas, sabe, nos ofendem. Mas quando nós as amamos, o que a gente faz? Perdoa. Perdoa. Então, quando eu medito a respeito do amor de Deus, sabe, quando eu entro nessa palavra para entender como é o amor de Deus, sabe, quais são características desse amor, talvez uma das primeiras características é que esse amor não é barato. Esse amor não se compra com uma rosinha, com uma flor. Esse amor não se adquire de qualquer maneira. É um amor de entrega total. É um amor sem reservas. O amor que ama, o amor que cuida do próximo. É o amor que consegue negar a si mesmo. Assim como Jesus se entregou pela igreja, Paulo vai dizer, se vocês amam uns aos outros, ele vai dar o exemplo do casamento, o marido então, entregue-se pela sua esposa. Sofra, morra a sua própria vontade, o seu próprio querer. Sabe, muitas vezes esse amor entre nós é um amor muito barato. Não me custa nada. Não custa uma hora a mais de sono minha, não custa. Prefiro ficar dormindo. E o irmão? Que se dane, para não falar outra palavra. Sabe, não custa mais. Tinha um pastor que falava algo interessante, um café na sua samambaia. Lá no dia da reunião da sua casa, que você chama os seus amigos, alguém vai quebrar uma coisa sua, sabe, um menino vai jogar um café na sua samambaia, e você vai olhar para ela e falar assim, mas era a samambaia que eu mais gosto de Deus. Mas tem que ser verdade. E aí, quando isso acontece, o que a gente faz? Perdoa, perdoa. A Bíblia diz que no início da igreja, na igreja primitiva, entre eles não havia necessitados. Esse é o nível de amor. O nível de amor, quando eu olho para alguém e vejo necessidade nele, eu dou, eu me entrego. Foi o que o Fabiano falou aqui, eu semeio na vida dessa pessoa. Sabe qual que é a pior realidade da igreja ultimamente? É que muitas vezes fazemos dessa reunião, fazemos desse ajuntamento, fazemos dessa comunidade, quase que uma maçonaria. Viemos aqui não para encontrar alguém necessitado, viemos aqui para encontrar alguém melhor do que nós, para nos dar suporte de vida. E quando foi dito aqui que é necessário semear, não adianta semear na vida de quem é rico por interesse. Sabe por quê? Porque na hora que você chegar lá no fundo do poço, sabe quem que você vai encontrar lá? Mais ninguém. Porque as amizades por interesse são amizades falsas. São amizades falsas. A amizade verdadeira é aquela onde você está disposto a entregar pelo outro. Você está disposto a se anular por ajudar o outro. Nas reflexões de coach, né, nas reflexões de mentalidade moderna, por assim dizer, o mundo, o circuito mundano vai dizer assim, olha, você é a soma, você é a média das pessoas com quem você convive. Eles dizem isso, não é verdade? Quem aqui acompanha coach, você vai escutar isso várias vezes. Então, chegue perto de pessoas melhores do que você. Você tem que ser o pior da roda. Eles dizem assim. Para quê? Para que você então possa absorver, quase que por uma osmose, algo de melhor que alguém vai entregar para você. Onde que a reflexão para nós enquanto comunidade pouco importa se eu sou o pior. Jesus se assentava com pecadores porque tinha o amor de Deus para ser derramado. Jesus não escolhia muitas vezes os melhores, Jesus escolhia os piores. E se assentava com eles e se entregava e semeava. E aquela semente de amor custou caro, custou a vida de Jesus. Mas aquela semente de amor foi verdadeira, porque no dia que ele precisou, agora nós estamos aqui para representar. Quem muito foi perdoado, muito ama. Muito ama. Sabe, só demonstra amor para Jesus aqueles que entendem que foram perdoados. Sabe, que entendem que nós precisamos desse amor de Deus. E se nós recebermos esse amor, nós também teremos para entregar deste amor. E se custou caro para nós recebermos, também vai custar caro para nós entregarmos deste amor. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Amém? Então, além de não ser um amor de canções, é um amor de vida real, é um amor da realidade, do dia a dia, o amor da segunda-feira, de manhã, quando o seu cônjuge, a sua cônjuge acorde tudo descabelado, você fala, meu Deus do céu,
Onde é que eu fui parar? Você foi parar no melhor lugar do mundo, sabe, na existência ao lado da pessoa mais imperfeita, mas que mais precisa do seu amor um para com o outro. E quando eu estou julgando o outro, eu estou julgando a mim mesmo. Quando eu digo que ela é imperfeita, eu também sou muito mais imperfeito. Além então de entender que este amor custa algo, o amor que nos une é o amor que suporta as diferenças. O amor que nos une é o amor que suporta as diferenças. Quando Deus nos chama para ser um, Ele não está chamando a gente para ser um bando de uniformizados. Não é para ser o mesmo, é para ser um. Vou repetir. Deus não está nos chamando para ser todo mundo mesmo. Deus está nos chamando para as nossas diferenças, suportarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros e sermos um. E sermos um. Graças a Deus pelas diferenças, porque cada um tem algo a contribuir. Graças a Deus que nós temos mão, pé, perna, cabeça, ombro, tem partes diferentes de um corpo, mas a diferença num corpo nos faz sermos um. Vocês estão entendendo? Vou dar um exemplo que eu escutei do pastor Hernandes falando, vou dar um exemplo agrícola aqui para vocês. Imaginam aí batatas. Quantos aqui gostam de batatas, né? Quem são aí os mais gastronômicos? Então, ali, quando você cria ali na sua casa, ou numa plantação, uma rama de batata ali no chão, nas raízes ali, é um pé de batata, mas são muitas batatas. Elas não são são muitas. Quando vocês arrancam elas e colocam, então, em um saco, algum refratário, em algum lugar, continuam sendo muitas. Continuam sendo cada uma de um jeito, cada um no tamanho, cada um de uma maneira de existência e tal. Você vende elas no supermercado. A pessoa pode comprar um pacote de batata, mas ainda continuam sendo várias batatas. 1 quilo de batata são muitas batatas. E a reflexão que ele dá sabe quanto que elas vão se tornar um? Quando você chega em casa, descasca elas, cozinha elas, cozinhou, e aí você pega o seu amassador, amassa elas e faz um purê. E aí eu te pergunto, você consegue restituir batata por batata? Não, mas elas estão lá, as mesmas batatas, a mesma multidão de batatas estão reunidas naquele delicioso purê. E diga-se de passagem, minha esposa faz um purê maravilhoso, então vou chamar todo mundo aí da igreja aí, a pouco, para estarmos lá em casa, modéstia à parte, dá para se perceber que o purê é muito bom. Então, queridos, na unidade, as diferenças são apagadas. Deus não te chamou para você deixar de ser você. Sabe, se você tem a sua personalidade mais forte, tipo aquele do país da botinha, para não falar outro nome, né? Se você tem essas personalidades mais imponentes, pessoa que nasceu mesmo para ser líder, sabe, tipo Pedro. Jesus não anulou Pedro. Jesus não falou, você não serve para mim, Pedro. Pedro, você é bocudo. Pedro, você fala demais. Mas eu vou fazer uma obra na sua vida. E na hora que eu te juntar, quando você se converter, você vai ajudar os seus irmãos. É assim também conosco, queridos. Sabe, o amor que nos une, a essência do amor de Deus, faz com que pessoas tão diferentes, de repente, se tornem irmãos e irmãs. Você olha para ela e fala, mas não tem nada a ver comigo, e eu não tenho nada a ver com ela, e Deus fala, mas eu tenho tudo a ver com vocês, porque o meu amor foi derramado sobre vocês. Porque o meu amor apaga as diferenças entre vocês. E é por isso que nós conseguimos continuar em unidade, conseguimos continuar em comunidade, porque nós amamos uns aos outros. E quando, sabe, o sapato aperta, quando o irmão ofende, o que a gente faz? Porque o amor é caro, porque nós entendemos as diferenças, preste atenção aqui em nome de Jesus. Porque o amor é caro, porque nós entendemos as diferenças, o amor de Deus perdoa. E eu te convido a fazer a reflexão da oração que Jesus ensina. Como devemos orar? Perguntou os discípulos a Jesus. Jesus falou assim, quando vocês orarem, digam, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem
nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hora nenhuma Jesus faz uma oração individualista. Quando eu e você formos orar, lembre dos seus irmãos na sua oração. Quando eu e você formos pedir a Deus, pelo amor de Deus, que Ele derrame no nosso coração, não se esqueça que assim como você foi perdoado, você deve perdoar. E a Bíblia diz que se você tiver algo contra alguém, é melhor nem que você nem apresente a sua oferta antes de se reconciliar. Não há no cristianismo, no evangelho, lugar para rancor. Não há e não há. Cristão de verdade não faz de tudo para acabar com a vida dos outros. Cristão de verdade ama. Cristão de verdade perdoa. Pastor, mas vai custar meu coração. Entrega. 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 Porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Quando a gente pede perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se você não perdoa quem tem te ofendido, Deus não te perdoa. Essa é a oração de Jesus para mim e para você. O amor de Deus é perdoador, o amor de Deus perdoa. O amor de Deus não se sente ofendido. Quando Jesus ali na cruz do Calvário se entregando pela humanidade, se entregando por aqueles que eram dele, quando é perguntado para ele, mas você não é o filho de Deus? Então, se você é o filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Jesus escolhe a opção do individualismo, de salvar a si mesmo? Não, Jesus diz, é porque eu sou o filho de Deus, eu vou continuar aqui, porque o amor do Pai estava comigo desde a fundação do mundo. É o que Jesus diz aqui, olha. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam eles também comigo, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Melhor, nem desde, não, é antes. Antes de existir o mundo, o amor de Deus já estava disponível para Cristo. A unidade da Trindade já existia antes da fundação do mundo. Então, quando as pessoas nos perguntam, mas, você não se ama, não? Como assim essa história de se entregar uns pelos outros? E o amor próprio? A gente ora e fala, o amor próprio não tem, porque eu já me senti amado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, se aquela pessoa está achando que está fazendo mal para mim, ela está tentando fazer mal contra Deus. E quando se trata de Deus, Deus é maioria. Deus é maioria, queridos. Agindo Deus, quem impedirá? Então, muitas vezes, o perigo da igreja é viver em desunidade, é viver em falta de amor, em falta de perdão. Mas eu quero terminar dizendo para você que a cruz, o cristianismo, mostra ao mundo, reflete ao mundo tudo aquilo que os homens são capazes de fazer. De viver longe do amor de Deus. E quando se vive longe do amor de Deus, com toda certeza se vive no orgulho, na inveja, na raiva, no ódio. Se torna visível que a vida longe do amor de Deus condena a Cristo, crucifica o Filho de Deus. Porém, o amor derramado de Jesus pelos seus reconcilia a humanidade com Deus. Se nós, enquanto humanidade, somos capazes de crucificar a Cristo, o amor de Cristo derramado naquela cruz para nós é, Pai, perdoa, porque eles não sabem nem o que estão fazendo. Perdoa as ofensas, porque eles não sabem. E aqui então eu quero terminar dizendo para você que isso não é jargão cristão, isso aqui eu não ensaiei, e não estou repetindo o que eu ouvi falar, eu acho que isso de fato é verdade. Se de fato você quer fazer parte da morada celestial, aprenda a viver em comunidade. Se você quer fazer parte do céu de Deus, o lugar de Deus de perfeição, onde não há egoísmo, onde não há rancor, onde não há individualismo, se você quer fazer parte do céu, da morada que Deus tem preparado para mim e para você, aqui na terra agora é hora de aprender. É hora de aprender a viver em comunidade. Sabe, porque aquele irmão bem difícil, aquela pessoa que você teria tudo para derramar ódio, rancor, chamá-la de miserável.
mandar ela para o quinto dos infernos. Eu estou sendo aqui até generoso. Tem pessoas que merecem até pior. Mas você lembra, mas eu também merecia. E o amor de Deus nos perdoa. E o amor de Deus nos sara. Então aqui na terra é a hora de aprendermos a viver em comunidade. Aprenda a viver com as pessoas difíceis. Porque esperar para chegar lá e aprender lá no céu talvez vai ser tarde demais. Talvez vai ser tarde demais. E se não há unidade, se nós não estamos em unidade, nós não estamos em unidade com Deus. E quando chegarmos lá na porta, naquele dia que todos nós vamos chegar, pode ser que Deus olhe para nós e diga: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu nunca estive em unidade com você. Porque se eu tivesse estado em unidade com você, você teria perdoado. Você teria amado. Você não teria guardado rancor. É dura essa palavra, queridos. É dura essa palavra. Mas é uma palavra que tem que fazer reflexão no nosso coração. Será que eu tenho amado? Será que eu tenho perdoado? Será que eu tenho estado em unidade com Deus? E Jesus então termina dizendo: eu lhe fiz conhecer teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Se o amor de Deus que está em Cristo, e o amor de Deus que está em Cristo, Jesus falou, assim como o amor que você me amou estejam neles, o amor de Deus que está em Cristo está em nós. Parece complicado, né? Parece até uma reflexão filosófica, mas é isso mesmo. O amor de Deus que está em Cristo é o amor de Cristo que está em nós. E se Deus é um com Cristo, Cristo em nós nos faz um com Deus. Nos reconcilia com Deus. E se o amor de Deus está no nosso coração não pode ser habitado pelo ódio, não pode ser habitado pelo rancor, não pode ser habitado pela maldade. Glória a Deus. Amém? Que o Senhor nos capacite então a viver em união, a vivermos sendo uns com os outros. Pastor, mas aquela batatinha mais difícil da igreja é aquela que Deus tem te chamado para abraçar. Ai, pastor, mas é difícil. E Deus falou, mas meu amor é maior, meu amor vence. Meu amor vence multidões de pecados. Glória a Deus. Que um belo dia, você, assim como os discípulos, e eu também, assim como os discípulos, naquele caminho de Emaús, quando Jesus parte o pão, os olhos se abrem. Quando o amor de Deus é partido, os nossos olhos se abrem. Quando eu entendo que Deus me amou, eu consigo amar. Quando eu me entendo que Deus me salvou, eu consigo ajudar a trazer salvação para a vida do meu próximo. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos